Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Após a final da Copa do Brasil, onde o Flamengo, sagrou-se pentacampeão, jogando bem os dois jogos, ganhando os dois jogos, e para piorar a situação do Atlético Mineiro, ganhou dentro da casa do Atlético Mineiro, a casa nova do Atlético Mineiro, que a gente vai lembrar, tem que ser punido, o Atlético Mineiro tem que ser punido. Então, tudo lindo, maravilhoso, torcida em todo o Brasil comemorando o título do Flamengo, apesar de alguns não terem o que falar. Aí fala que a torcida do Flamengo é terceirizada. Bom, isso aí é papo de torcida pequena. É papo de torcida pequena. Porque tem outras torcidas de times no Brasil que também são nacionais. A do Corinthians é nacional, a do Vasco é nacional. Então quer dizer que a torcida do Vasco e do Corinthians também são terceirizadas. A maioria que fala é porque a sua torcida é só regional. Aí tem um ou outro foco em algum lugar. Então, tudo lindo, maravilhoso, jogadores comemorando, mas teve um fato que está sendo muito discutido, uns concordam, outros não, que é o fato de logo após o título, o Gabigol, o Gabriel Barbosa, dá uma entrevista e solta: não fico mais no Flamengo, foi o meu último título, a minha última final, tenho mais 5, 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro e o meu ciclo se encerrou no Flamengo. E aí passou em 5 minutos, veio a informação de que ele está acertado com o Cruzeiro. E aí teve muita repercussão, obviamente, se o Gabriel deveria ter falado ou não naquele momento. A ida do Gabriel para o Cruzeiro é boa ou não é? É melhor para quem? Para o Cruzeiro ou para o Gabriel? Então a gente vai falar rapidamente. Eu vou dar aqui a minha opinião, muita gente já deu opinião, mas eu vou dar a minha opinião aqui, que eu acho que eu devo, mesmo que ninguém veja esse vídeo, mas vai ficar registrada a minha opinião, porque algum dia alguém falar alguma coisa, eu falei: meu irmão, eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a minha opinião, está lá registrado. Então é sobre a fim da era, a gente pode chamar, sim, fim da era Gabriel Barbosa no Flamengo, fim do ciclo do Gabriel Barbosa no Flamengo, que a gente vai falar nesse momento. Erros e acertos de diretoria, jogador, torcida, a gente vai comentar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista e meu amigo torcedor brasileiro em geral, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, onde estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é a descoração do cifrão que está do lado de compartilhar. Mas uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Toda essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Vamos fazer aqui uma cronologia minha, tá? Todo mundo sabe aqui, o canal é para falar de futebol, tá? O canal é para falar de futebol. Mas no meu primeiro vídeo, em 2016, no meu primeiro vídeo, eu falei que eu sou torcedor do Flamengo. Nem gosto muito de fazer vídeo sobre o Flamengo, mas eu falei,
Porque o canal só falava do Rio de Janeiro. O canal aqui só falava dos clubes do Rio. Só que foram acontecendo coisas, né, que eu percebi que o canal cresceu alguma coisa, eu tinha que falar de Brasil. Porque no Rio de Janeiro eu estava morto. Né? Ninguém me conhece. E eu acabei abrindo e fiz correto. Né? Então vamos lá. Eu, tô falando de mim. Eu sempre gostei muito do Gabriel Barbosa. Eu olhava pro Gabriel Barbosa jogando no Santos, falava, porra, esse moleque tem a cara do Flamengo. Esse moleque tem a cara do Flamengo. Tem alguns jogadores que eu olhava e falava, porra, esse cara tem a cara do Flamengo. Vou dar outro que eu olhava e falava, esse cara é a cara do Flamengo. Diego Ribas. Diego Ribas, eu falei, porra, eu queria muito esse moleque no Flamengo. Porra, muito, 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 muito. E acabou acontecendo, dentre outros jogadores, só citei dois, por coincidência, os dois do Santos, né? E acabou, né, que o Gabriel Barbosa foi vendido, foi lá para fora, todo mundo sabe a história, ele chega no Flamengo. Aí chega no Flamengo junto com um monte de jogador, né? E ali a parceria com o Bruno Henrique, que já tinha tido no Santos. E aí em 2019, o Flamengo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ele arregaça, faz gol de título, para coisa e tal, mas ele não foi eleito o melhor da Libertadores. O melhor da Libertadores foi o Bruno Henrique. E aí o Flamengo continua ganhando, ele arrebentando, muita briga se ele ia para a seleção ou não. O Tite, literalmente, o Tite não gostava dele, o Brasil pedindo o Gabriel Barbosa. Ali tinha problema. Talvez o treinador fosse outro, ele fosse para a Copa. Aí, outra Libertadores, ele faz o gol do título também. E aí escreve seu nome na história do Flamengo. Só que, chegando para os dias atuais, vamos ser sinceros, desde 2022, o Gabriel Barbosa vem caindo de produção. Só que ele não é um cara velho. Ele ainda tem muito tempo de futebol. Só que ele veio caindo de produção. E por muito tempo, vamos ser sinceros, isso 2022, 2023, né? Ele estava jogando com o nome. Ele estava jogando com o prestígio. Ele estava jogando com a idolatria da torcida com ele, porque ele não estava jogando nada. O Pedro, que já tinha sido contratado, estava melhor que ele. Mas o Pedro só ficava no banco. E aí, ficou aquela situação. O Gabriel Barbosa não estava jogando nada e o Pedro no banco. Isso incomoda. E aí teve todos aqueles problemas de briga com o Pedro, de bater no Pedro lá, o Lasca do baixinho, treinador lá, veio, todo aquele tumulto, falaram que o Pedro reclamou, não tinha que reclamar, se não estava aceitando ficar no banco, que fosse embora, ou seja, toda aquela situação que a torcida ficou a favor do Gabigol e contra o Pedro. Mas o Gabigol já não estava jogando nada. Gabriel Barbosa já não estava jogando nada. A gente chega em 2023, né? Flamengo, toda aquela situação, não jogando nada, não ganhando nada. Mas em 2022, o Flamengo foi campeão, né? Não, foi em 2022, desculpa. Só 2022 o Flamengo foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, né? Campeão brasileiro não, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, se não estiver enganado, com a dupla Pedro e Gabriel Barbosa, porque o Bruno Henrique se machucou. O titular era o Bruno Henrique com o Gabriel Barbosa, e aí o Bruno Henrique se machuca, e aí o Dorival Júnior consegue fazer Pedro e Gabigol. E o Pedro sendo centroavante e o Gabriel jogando mais aberto. Funciona, né? Ele não faz um ano espetacular, o Pedro é que faz o ano espetacular, o Pedro que é o melhor da Libertadores, para lembrar, mas ele está ali participando, ele se doa para o Flamengo. Isso aí ninguém pode falar que o Gabriel Barbosa não dá o sangue em campo. Mas ele já vinha em queda. Aí tem toda aquela situação do Dorival Júnior sair, para coisa e tal. Aí vem outro treinador,
o Gabriel Barbosa em queda, a coisa não funciona muito, coisa e tal, e o Pedro melhor do que o Gabriel Barbosa, toda aquela situação, chega 2023 do Flamengo mal pra cacete, nada funciona, quase ninguém vai bem. E aí, final do ano, quase no final do ano, assume o Tite, consegue colocar o Flamengo na Libertadores, e aí com o Tite todo mundo sabia que o Gabriel Barbosa não ia jogar. Isso aí era certo, quando contrata o Tite era para o Gabriel Barbosa não jogar, e foi isso que aconteceu, e o Pedro vai bem, artilheiro, seleção, para coisa e tal, teve a Copa do Mundo, o Gabriel Barbosa não foi, quem foi o Pedro, e agora assume o Felipe Luiz e coloca o Gabigol, porque o Pedro está parado, vai ficar parado até metade mais ou menos de 2025, e aí o Gabigol faz os 2 gols contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil na final, dá passe. Mas, encurtando, tem 1 ano e meio, pelo menos, que o Gabriel não vem jogando nada. Vou ser sincero. Tem 1 ano e meio, pelo menos, que ele não vem jogando nada. Ah, Magalhães, mas é também porque o Tite não dava oportunidade pro cara, o cara tinha que ter ritmo de jogo. Sim. Mas, quando o Pedro estava jogando, o Pedro estava em forma, estava melhor que ele. Não tinha como barrar o Pedro. O Gabriel Barbosa não estava conseguindo acertar um passe, não estava conseguindo acertar um chute. E todo mundo falava que o Pedro era o melhor do Brasil, centroavante. E na minha opinião é. Na minha opinião, o Pedro é melhor que o Gabriel Barbosa. Isso é gosto. Tá? Só que aí vem. Gabriel Barbosa escreveu o seu nome no Flamengo. Isso aí não tem como tirar. Só que aí começa a queda dele de produção. E a queda do Gabriel Barbosa foi antes do Tite, tá? Só para lembrar. Ele já estava mal antes do Tite. Aí com o Tite a coisa só piorou. E aí começam alguns problemas, né? Gabriel Barbosa indo para noitada o tempo inteiro, festinho o ano inteiro, problema toda hora, problema de relacionamento, grupo rachado. Aí ficou no Flamengo aqueles grupos rachados, o grupo parece do Davi Luiz de um lado, do Gabriel Barbosa do outro, toda aquela zona, e tudo isso o Gabriel Barbosa no meio. Aí tem vários problemas internos. Tem o Gabriel Barbosa botando a camisa do Corinthians, a torcida do Flamengo pediu para cancelar o contrato do Gabriel Barbosa por ele ter colocado a camisa do Corinthians. Só para lembrar. Então, uma série de problemas. Além de não estar jogando nada, uma série de problemas. Isso é um ponto. E aí tem o outro lado. A renovação do Gabriel Barbosa, parece que acertaram tudo e apertaram as mãos. Mas vamos ser sinceros. É loucura, era maluquice, era doideira fazer o contrato que o Flamengo ia fazer, a renovação do contrato que ia fazer com o Gabriel Barbosa. Era loucura. Irresponsabilidade fazer o contrato que era, com os valores que era, loucura, irresponsabilidade. Só para lembrar, a torcida do Flamengo e a imprensa já tinha criticado a diretoria do Flamengo, que eu não sou fã da diretoria do Flamengo, não sou fã. Acho a diretoria de futebol do Flamengo amadora. Muitas das vezes eles são burros com sorte. De dinheiro o Landinho é um gênio, mas a administração do futebol, a diretoria do Flamengo na boa. São sortudos, deram muita cagada. É só lembrar, é só ver agora. Vamos lá. O Jorge Jesus, o Flamengo se programou para contratar o Jorge Jesus? Porra nenhuma. O Jorge Jesus ia acertar com o Atlético Mineiro. E agora, nesse final? O time se programou para botar o Felipe Luiz. Não foi. Que não tinha ninguém, não. Vai o Felipe Luiz mesmo. Que não tem nem um ano de treinador. Tá dando certo. Acho que vai dar muito certo. Porque o Felipe Luiz é muito bom. É muito acima da média. O Felipe Luiz é um brasileiro com mentalidade europeia, de treinador europeu. É por isso que os portugueses, treinadores, quando estão chegando aqui, alguns estão se dando bem. Aí tu pega o do Botafogo, o Jorge Jesus, o Abel Braga,
O Abel Ferreira. O Abel Ferreira do Palmeiras, ele já está no momento onde ele já está meio brasileiro. Está começando a atrapalhar ele. O Abel Ferreira tem que voltar a ser um treinador europeu. Porque se ele entrar para ser treinador brasileiro, ele vai cair. Ele tem que estar aqui com pensamento europeu. Aí ele vai se dar bem. Igual o do Botafogo. Igual o Jorge Jesus. Tá? E o Felipe Luiz é um brasileiro com pensamento europeu. É por isso que ele está sendo diferenciado. Então, todo mundo falou a loucura que foi a renovação de contrato do Bruno Henrique. Estão lembrados? Ah, que isso, tá maluco? Como é que vai fazer um contrato desse com o Bruno Henrique? Acho que de 3 anos, sei lá. A imprensa bateu na diretoria. Até alguns torcedores bateram na diretoria. Que não era para fazer essa renovação nos termos que foi, do Bruno Henrique. A do Gabigol era muito mais absurda. Era loucura. O problema é que apertaram a mão. Mas era loucura. Fazer a renovação do Gabriel Barbosa nos termos que era loucura. Mas a diretoria do Flamengo apertou a mão. E sabe por que a diretoria voltou atrás? Porque a pressão que a torcida do Flamengo fez. O Gabriel não estava jogando nada. Não estava jogando nada. E estava causando uma porrada de problema que todo mundo sabia. A pressão da imprensa, da oposição, e aí a diretoria do Flamengo, que é amadora em relação ao futebol, falou: pô, irmão, que loucura é essa que a gente vai fazer com o Gabriel Barbosa? Voltou atrás. Agora, vamos separar. Uma coisa é o aperto de mão. Aí eu concordo com o Gabriel Barbosa, que eles apertaram a mão e não cumpriram. Aí eu concordo com ele. Outra coisa era a loucura que o Flamengo ia fazer se fizesse a renovação nos termos que era. Com os valores que era e com o tempo que era. Beleza? Então, são coisas diferentes. E aí o Flamengo se sentiu pressionado e parou a negociação. E o Gabriel Barbosa provocando. Gabriel Barbosa querendo ser o centro do mundo. O Gabriel Barbosa com um egoísmo monstruoso, causando problemas, né, internos, né, até de ambiente. Tem muitos amigos ali ainda, mas causando problema. Todo mundo sabe. Até os amigos dele, jogadores de futebol, sabem que ele é um cara difícil. Né? Deixa o Gabriel Barbosa sair do Flamengo, que vocês vão ver se não vai começar a pipocar as histórias. E aí o Flamengo voltou atrás e resolveu não assinar, fez uma outra proposta de 1 ano. Dando um aumento e uma proposta de 1 ano. O Gabriel Barbosa falou que não queria assim. E aí ficou esse embrolho. Deu os 6 meses, não acertaram nada, ele podia assinar um pré-contrato com todo mundo, e apareceu um monte de clube, apareceu o Bahia interessado. Pro Bahia, o Gabriel Barbosa não iria. Eu falei isso aqui para meus amigos torcedores do Bahia. Esquece, o Gabriel Barbosa pro Bahia não vai. Não vai. E não é por ser o Bahia. É porque o Gabriel Barbosa não se encaixa no perfil do Grupo City. Não tem nada a ver de menosprezar o Bahia. O Gabriel Barbosa não se encaixa no perfil do Grupo City. Além do mais, o salário seria muito alto. E já está pagando um salário absurdo. Eu já acho uma loucura o salário que o Everton Ribeiro recebe no Bahia. O Everton Ribeiro é muito mais jogador que o Gabriel Barbosa. Muito mais. Não dá nem para colocar na mesma prateleira. Mas já era uma loucura. Ia fazer uma outra loucura com o Gabriel Barbosa. Mas ele não ia. Tá? Apareceu o Corinthians. Cara, eu não quero nem falar do Corinthians, que o Corinthians, paz, eu já vi esse filme. E apareceu outros clubes, Palmeiras, vai assinar, não vai assinar. É porque o Palmeiras queria mandar o Dudu pro Cruzeiro, o Cruzeiro queria o Dudu. Tava tudo acertado, o Dudu voltou atrás. E aí o Palmeiras foi em relação ao Gabigol. E aí, como o Cruzeiro queria o Dudu, não conseguiu o Dudu, o Cruzeiro foi em cima do Gabriel Barbosa. E pelo que estão falando, esse acerto do Gabriel Barbosa com o Cruzeiro já tem 1 mês.
Já tem um mês esse acerto. Acerto como? Aperto de mão. Foi feito um aperto de mão de Cruzeiro com o Gabriel Barbosa, com salário altíssimo, tempo de contrato, acho que 4 anos, e se conseguir cumprir as metas, tem mais 1 ano para coisa e tal, um salário altíssimo, acho que o dobro, o triplo, sei lá, porra, assim. O dono lá do Cruzeiro gosta muito dele, do jeito dele, para coisa e tal, já estava acertado. E aí, a diretoria do Flamengo, que já não está se bicando com o Gabriel Barbosa há muito tempo, né? Falou, não, vamos ver o que faz. O presidente do Flamengo já tinha falado diversas vezes sobre o Gabriel Barbosa e dava para perceber que não tinha vontade nenhuma de renovar com ele. Vou dar a minha opinião. Minha opinião. Para mim, um ciclo do Gabigol realmente se acabou no Flamengo. Queria muito ele no Flamengo, ele veio para o Flamengo, ganhou, conquistou, escreveu seu nome na história. Mas acho que o ciclo dele acabou. É minha opinião. E aí tem a final da Copa do Brasil, ele faz 2 gols. Também é sortudo, né? Em relação a isso. Premedita, o Gabriel Barbosa premeditou a situação. E aí o Flamengo ganha do Atlético Mineiro, todo mundo comemorando, ele vai e diz que não fica mais no Flamengo. Aí se você perceber algumas coisas, o Gabriel Barbosa meio escanteado em relação às comemorações. E aí, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, todo mundo comemorando, mas o Gabriel Barbosa tem um egoísmo acima de tudo, realmente ele se acha acima do Flamengo. Qual era a necessidade do Gabriel Barbosa falar isso depois do título? Por que ele não falou hoje, segunda-feira? Hoje eu estou falando isso por quê? Quem seria o cara reverenciado nessa conquista do Flamengo? O cara referenciado nessa conquista do Flamengo é justamente o cara que deu oportunidade a ele de novo, o Felipe Luiz, amigo dele. O Gabriel Barbosa é tão egoísta que ele não pensou no Felipe Luiz. Ele não pensou no Felipe Luiz. Ele quis abafar a conquista do Flamengo para chamar atenção para ele. Essa é a minha opinião. Porque o assunto mais comentado até não foi o título do Flamengo, não foi o Felipe Luiz, foi o Gabriel Barbosa indo embora do Flamengo. Ele quis abafar por egoísmo. Não pensou nem no seu amigo treinador que colocou ele para jogar. Agora, o Gabriel Barbosa, hoje no Flamengo, é um cara dispensável. É tão dispensável que o Felipe Luiz tirou ele no intervalo do jogo. Então, cara, para mim, o Gabriel Barbosa errou. E tem um outro detalhe. Muita gente já sabia do acordo dele com o Cruzeiro. Muitos repórteres, inclusive o Cruzeiro, pediu só para anunciar a situação nesta segunda-feira, hoje dia 11. Hoje, dia 11, ia pipocar a notícia de Gabigol no Cruzeiro. Hoje, segunda-feira. Comemorar domingo, segunda-feira, eu falo, ó, Flamengo não vai acertar mais com o Gabriel Barbosa e está indo para o Cruzeiro. Por que ele fez isso? Porque ele quis chamar atenção para ele. Então, para mim, Gabriel Barbosa, vá com Deus, o seu ciclo acabou. E Cruzeiro, tomara que você consiga conviver com Gabriel Barbosa e com o seu egoísmo. Obrigado por tudo, Gabriel Barbosa, mas já deu. Viva a sua vida e seja feliz. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!